tô gravando no dia 14, provavelmente o vídeo do dia 15, que é já no final de semana. Mas eu vou comentar coisas do dia de hoje, né, que ainda está acontecendo. Então, como eu tenho gravado mais ou menos pela tarde, uma coisa assim, às vezes acontece uma coisa durante o dia que modifica, que eu sou obrigado a fazer um complemento, alguma coisa assim, como aconteceu na prisão do Lula. Eu já tinha gravado de manhã o vídeo e aí tinha acontecido essa situação, mas em geral, né, as coisas estão acontecendo como previsto, né? Inclusive a própria condenação, não prisão, de Lula já era previsto. Eu já tinha colocado isso em vídeo anterior, né? Eu tinha dito, olha, é possível que ele venha a ser preso, inclusive havia a possibilidade de prisão. E aí o pessoal pega e diz, mas ele não foi preso, né? Ele só foi condenado. Pois é, só foi condenado. Mas aí é o seguinte, é uma questão de estratégia, né, gente? É uma questão de estratégia. Prender ele agora com uma coisa tão leve, né, permitiria que ele fosse solto e que aí fosse cancelado todo o processo, todas as coisas sobre ele, né, nesse sentido. Porque é meio vaga essa questão realmente, não é uma coisa séria. Mas é pouco, 9 anos, isso aqui, né, 9 anos e meio de prisão, isso aqui. E aí a história do dobro da pena, só que o dobro da pena não era sobre isso, era sobre outra coisa. Então assim, ó, com a pena dobrada é só 7 anos para ele ficar sem exercer cargo público, né? Não é 19 como eu tinha dito. A imprensa errou e induziu todo mundo ao erro, inclusive Joe, né? A minha meia-culpa, minha máxima culpa por eu ter me induzido por imprensa, e a imprensa está errada. Tá? Eu deveria ter eu mesmo olhado lá o processo, nessa assim, então desculpa. Tá? E nesse caso, assim, é só 7 anos, né, de afastamento da vida pública e 9 anos de prisão. Só que esses 7 anos de afastamento da vida pública é após os 9 anos de prisão. Pois é. Não, o que acontece é o seguinte, ó, durante o tempo que tu tá preso, tá? Durante o tempo que tu tá preso, tu não conta esses 7 anos de afastamento da vida pública, porque o afastamento da vida pública é inferior à pena, não é? É, né? Então, o que acontece numa situação dessas? Ele é preso, tá? E ele ainda tem o afastamento da vida pública, tá? Mas o afastamento da vida pública conta a partir do momento que ele fica livre. É isso aí. O tempo que ele estiver livre, ele está proibido de exercer a vida pública. Então, digamos que ele tenha prisão domiciliar. Ele tem prisão domiciliar, ele está condenado e ele não pode ser candidato. E aí, durante esse tempo que ele estiver em prisão domiciliar, ele está proibido de exercer cargo público qualquer. Mas uma vez que ele esteja livre, conta a perda de direito político dele a partir do momento da liberdade. Isso ninguém está contando para vocês. Então não importa, porque assim, ó, se fosse 19 anos, tudo bem, 19 anos. Aí contaria os 19 anos da mesma maneira. Só que o que acontece? Ele teria 9 anos e meio de prisão, mais 19 anos de impossibilidade de ser candidato. E o pessoal não está comentando isso, né? Mas é assim que normalmente se calcula essa situação, né? Porque seria incoerência botar 7 anos para ele ficar proibido da vida de exercer cargo público, né, e 9 anos de prisão. Então não teria coerência nenhuma, lógica nenhuma numa situação dessas. A lógica se dá perda do direito de ser candidato a partir do momento que esteja em liberdade. É aí que começa a contar, né? Então o pessoal normalmente não fala muito a respeito disso, mas é assim que funciona a coisa. E no caso do nosso presidente da República, né, que também periga estar no caminho para tal, né,
o Michel Temer, vocês percebam que ele ganhou, ficou feliz da vida com a questão lá da comissão e tudo, mas alguns comentários ficaram muito claros. Dizem, olha, agora vocês vão ter que discutir isso lá no plenário, né? E no plenário não é bem assim, porque vocês tiraram as pessoas daqui, vocês criaram muita celeuma, e o povo na rua também não está muito satisfeito. Então eles querem construir, agora eles não estão mais com pressa, agora eles querem ganhar tempo para poder negociar, porque o fato político dessa ação que eles fizeram lá na Comissão de Constituição e Justiça, onde eles manipularam os votos para ganhar aquela eleição, aquela votação, quer dizer, aquela votação dizendo que Michel Temer tá livre do negócio, isso e aquilo, que não vai ter nenhum processo contra si, isso e aquilo. Independente de qualquer coisa, eles vão mandar esse resultado pro STF depois, e o STF que vai tomar essa decisão a esse respeito, se o que foi feito lá, né, se vale ou não vale, se está certo ou não está certo. Porque o que pode acontecer é que esse entendimento tenha sido percebido que houve manipulação, houve compra de voto, houve uma série de coisas. A gente vai ver como é que o judiciário vai agir em relação... Existe independência dos poderes? Existe, mas quando se percebe corrupção dentro de um dos poderes, o judiciário que tem ou nos dois, no caso, o executivo e legislativo, o judiciário que tem a obrigação de denunciar essa corrupção nesse processo. E quando é flagrante delito, né, aí se pode até fazer uma chamada de um estado de exceção, uma coisa assim, para fazer a parte de limpeza da casa. Vão fazer isso? Não sei se vão, né? Mas é um direito que teria o judiciário em relação a uma postura concreta de corrupção do legislativo e do executivo. É um direito que existe nesse aspecto, né? Provavelmente não vão fazer, né? Mas eu estou comentando que existe essa possibilidade constitucional. Por que eu estou dizendo todas essas coisas para vocês? Porque o pessoal pega e pergunta, questiona muitas coisas nas redes sociais para mim, e quer saber, né, se essas informações, querem ter essas dicas, essas informações, e aí a gente vai comentando, explicando, né, dizendo o que pode, o que não pode acontecer, como vai acontecer, qual a tendência, porque às vezes está dentro da lei e não é cumprido, e o pessoal pega e fica e diz, meu Deus do céu, por que isso não é cumprido? Porque alguém pegou e manipulou, distorceu, inverteu os valores, coisas nesse sentido, né? Então agora, a pressa não existe mais lá, eles vão entrar em recesso e tudo, eles querem que o povo daqui de fora esqueça como foi, e a maioria vai esquecer mesmo, né? O pessoal não vai lembrar muito e não vão fazer pressão, não fizeram pressão agora, não vai ter a votação agora, se tivesse pressão mesmo assim o pessoal deu uma esvaziada e agora só vai ser votado provavelmente essa questão do Michel Temer no plenário no retorno das férias, né, das férias no intervalo ali do recesso parlamentar, né, do executivo, do legislativo e do judiciário. O judiciário volta um pouquinho antes, né, e o legislativo volta um pouco depois. Mas basicamente esses recessos é que vão atrasar um pouco essas decisões. Como eu havia previsto, né, também, como eu havia comentado também, julho vai ser julho vai ser um mês bom para o Michel Temer, né? Acabou sendo um mês bom para o Michel Temer. Ele conseguiu ver a reforma trabalhista aprovada, ele conseguiu ver na Comissão de Constituição, Comissão de Ética, né? Aprovado a tese para engavetar o seu processo,
né, de corrupção passiva, né, ele conseguiu aprovar o nome da Raquel Dodge para ser, já foi tudo definido, né, então ela já foi aprovada para substituir Rodrigo Janot, que é um adversário político, inclusive, né, de Michel Temer. E ele está construindo aí, e trouxe de volta o Aécio Neves, que engavetaram já a questão do Aécio Neves. Julho foi um mês bom, está sendo um mês bom, apesar de todos os pesares. E agora, com o recesso, ele vai dar uma acalmada na situação e vai retornar. Quando retornar, se ele conseguir fazer passar isso também no plenário da Câmara, aí ele está livre e definitivo, vai até o final do seu mandato dessa maneira, né? É um sobrevivente, é aquele negócio de se der uma guerra nuclear, sobrevivem as baratas, as formigas e os PMDBistas aqui no Brasil, né? E eu já tinha falado isso, eu tinha cantado essa pedra, que era mais ou menos essa tendência que acontecesse esse tipo de coisa. Houve a surpresa da delação, né, das questões de última hora que surgiram, né, em relação ao Michel Temer, que isso acabou revertendo todo esse quadro, né, dando um aspecto diferenciado para o processo, mas ainda assim a coisa andou do jeito que era de se esperar, né? Naquele período anterior, antes a isso, estava tudo tranquilo e Temer ia chegar até o final do mandato de forma tranquila e majestosa. Agora deu uma atrasada, atrapalhou bastante o governo dele, ele criou uma imagem pejorativa, negativa internacional graças a essa situação. Não vai ter mais aquela imagem de homem correto, isso, aquilo, né? Aquilo ali foi pro saco, não tem mais. Agora ele mostrou as garrinhas, ele também faz parte de algum processo nesse sentido, né? E isso vai dar armas para a oposição, inclusive no período eleitoral. Mas ele conseguiu criar no mês de julho, apesar disso, coisas positivas. Ele tem bala na agulha suficiente, e demonstrou isso, para que consiga inclusive sair desses perrengues quando eles surgirem. É um governo muito mais forte, muito mais estável, né? Então essa situação pode permitir, depois do recesso, caso ele sobreviva a questão da votação contra si no plenário, né, ele pode logo em seguida, com uma demonstração clara de força, também ganhar a reforma trabalhista. A reforma trabalhista já foi, a reforma previdenciária e a reforma política, né, em favor dele. E aí ele teria o resto do mandato para fazer gestão, né, da administração pública. E aí vai ter condição de avançar a questão de governo, para deixar o governo nos trinques, para quando chegar a hora da prisão do Lula, culminar num momento de glória dele, onde ele vai poder ter uma projeção política para o ano de 2018. Né? Então esta é a meta, esse é o projeto de Michel Temer. Caso não aconteça isso, caso ele venha a simplesmente cair, né? Ele cai. O governo não vai modificar muito em alguma coisa, né? O Rodrigo Maia não está nem estimulando uma coisa, nem estimulando outra. Ele diz, o que rolar, rolou, né? Porque nós aqui no Congresso fazemos de qualquer jeito, nós fazemos a administração de qualquer maneira. E é bem assim que funciona. É bem assim que funciona. Quando o Lula estava no poder, ele não governava. Lula fez, durante 4 campanhas, ele fez campanha todos os dias da vida dele, né, para poder chegar à presidência da República, e não conseguia. Não conseguia, simplesmente não conseguia. Porque não era o Lulinha paz e amor do Duda Mendonça, né? Aí surgiu o Duda Mendonça na vida do Lula e ele conseguiu se tornar presidente da República, tá? Mas já tinha feito o Pacto de Princeton e tinha o Duda Mendonça fazendo a campanha do Lula. O Lula mudou totalmente, era um outro Lula, não tinha mais aquela imagem do Lula vilão, né?
é o Lula despenteado, isso, aquilo, estilo Jean Willis, assim, todos desengonçados. Não, não, já era um Lula, que é o Lula de agora, né? Vocês olharem o Lula de agora e o Lula do início das campanhas, é mais ou menos a mesma imagem. Ele não tem mais aquele Lulinha organizado, arrumadinho, isso aqui, não. Ele está detonado, tá, né? Ele não tem mais a força de imagem que tinha para poder chegar lá. Então, hoje ele seria derrotado nas urnas, mas é melhor não arriscar, né? Porque o cara, ele nunca, esse tipo de gente a gente não pode subestimar nunca, tá? Então, pelo sim, pelo não, é melhor ver ele preso, hashtag Lula, né? Para acontecer qualquer coisa e a gente não tenha tanta certeza dessa situação, não vamos dar sorte pro azar, né, gente? De qualquer modo, quando o Lula ele foi candidato várias vezes, ele não conseguia chegar ao poder. E ele fazia campanha todos os dias, mesmo fora da lei. Tem prazo para se fazer campanha, mas ele fazia, ele ia nos sindicatos, ele movimentava as cidades, ele movimentava tudo. Ele organizou todos os 17 mil sindicatos que tem por aí. Ele, de alguma maneira, direta ou indireta, ele organizou as 10 centrais sindicais que existem por aí. O cara fomentou a criação disso tudo, dessa estrutura toda que nós temos hoje, que é o PT, que é o movimento sem terra, o movimento dos trabalhadores sem teto, tudo isso, essas organizações todas, esses discursos todos, ele levou durante quatro eleições tentando planejar essa situação. Aí ele construiu tudo isso. E ele tinha já uma base sólida para poder ser, então, eleito. Daí ele foi. Tanto é que a própria direita reconheceu que sem ele, que ele estava legitimado para poder fazer as mudanças necessárias na reforma trabalhista no Brasil. Que ele tinha legitimação para isso. Então, se ele mudasse a imagem dele e se comprometesse com a direita, ele seria eleito, inclusive, com apoio da direita, né? Que foi o que aconteceu para tentar fazer um projeto de nação para o Brasil. E ele traiu a direita, traiu a esquerda, traiu os trabalhadores, traiu todo mundo. Típico dele, típico do Lula. Mas até então, né, uma vez no poder, o que ele fez? Ele continuou fazendo campanha para manter os governos dele. Ele não tinha habilidade nenhuma, era semi-analfabeto, não é assim. Então aí pegaram e deram 25 doutorados honoris causa uma vez que ele saiu do mandato. E agora ele vai alegar, uma vez que ele estiver solto, ele vai alegar assim, eu tenho doutorados honoris causa, mas ele é semi-analfabeto, ele tem menos que primeiro grau, né? Então, esses 25 doutorados honoris causa, em tese, ele vai dizer que que ele tem a formação superior para ele poder ter prisão especial. Never! São homenagens, inclusive podem, essas entidades que deram essas homenagens para ele podem ser investigadas porque elas podem ter vendido esses títulos para ele, sendo trocados por benesses dentro do período administrativo do governo Lula. Então essas homenagens, entre aspas, na verdade são títulos, e esses títulos eles não podem ser dados aleatoriamente assim. Todo título que é concedido de forma irregular pode ser considerado como corrupção também. Corrupção dentro dos meios, né, acadêmicos, isso aqui. Então isso pode ser questionado com outro processo, né? Só os processos somados do Lula vão dar muito mais tempo de cadeia para ele, então o pessoal não precisa ficar preocupado com relação a isso. Mas eu estou explicando para vocês verem que o governo Lula, o Lula não tinha a competência necessária para governar e ele ficava lá fazendo campanha para ele ser reeleito, depois para eleger a sucessora dele. No último mandato ele pegou e não foi lá tão veemente porque ele já não queria, ele queria disputar, ele queria sair de novo, porque ele via que a Dilma poderia derrubar a estrutura do governo do PT. E foi dito e feito. Mas aí já era tarde, porque a Dilma já tinha tomado conta do campinho e não queria mais que o Lula voltasse. E isso foi a arrogância dela e a incompetência dela de gestão também. Como ela não tinha mais também o apoio dentro do Congresso, isso e aquilo, e ela caiu, né? O Congresso
mantém e o Congresso derruba. Derrubou Collor, derrubou Dilma, né? Aqui é fácil derrubar presidente porque nós não temos um sistema presidencialista de fato. Nós temos um parlamentarismo disfarçado de presidencialismo. E aí o que aconteceu? Dois governos já caíram. É muito fácil explicar isso do ponto de vista técnico. Quando a gente percebe que nós não temos um presidencialismo real e sim um parlamentarismo. Aí a gente percebe que como é fácil derrubar presidente no Brasil. Muito fácil. Né? É só o povo pressionar o parlamento acaba derrubando. E a tendência que aconteça de novo agora com Michel Temer. Se a gente pressionar, ele cai. Mas aí o que acontece no lugar dele? Vai o Rodrigo Maia. Então o povo está pensando, pô, vale a pena botar o Rodrigo Maia no poder? Ou a gente vai fazer de conta que a gente não sabe de nada e que a gente não sabe que o Michel Temer é corrupto sem vergonha nesse aspecto, que ele pegou e fez o que não devia, isso, aquilo. Bom, então, se ele tem vergonha ou não tem, é problema dele. Agora, o que acontece é que nós devemos ter vergonha na cara. Se for até o final do mandato dele, tudo que a gente precisa fazer é não votar nele ou em quem ele mandar. Basta isso, não é, gente? Basta isso. Então, se tu é dono do teu nariz, tu é dono do teu voto, independente que ele vá chegar até o final, a gente tem que saber escolher. Saber escolher. E não eleger esse tipo de gente. Né? Independente de qualquer situação. Ah, porque ele aprovou isso, ele aprovou aquilo, ele aprovou aquele outro. Aham. Ah, o Lula fez isso, o Lula fez aquilo, fez aquele outro. Aham, tudo bem. Pode ter feito. Pode ter feito coisas boas, pode não ter feito coisas boas. O importante é saber o seguinte, a pessoa é honesta? Se a pessoa não é honesta, por que tu vai deixar ela estar num cargo público? Rouba mais faz? É isso? Ademar de Barros? Não, gente. Menos, né? Por favor. A gente merece coisa melhor que isso. Está na hora de começarmos a aprendermos a votar em gente honesta. E a não permitir que gente desonesta tenha acesso ao poder. A gente sabe que é muito importante o nosso parlamento no nosso país. Então não vote em qualquer um para deputado federal e para senador. Escolha muito bem, porque vocês estão percebendo agora, pelo que eu estou mostrando nos vídeos ao longo para vocês, que se nós entrarmos em parlamentarismo, mais cedo ou mais tarde, num projeto parlamentarista nacional, ou se nós mantivermos esse sistema de falso parlamentarismo que nós estamos vivendo, independente disso, deputado e senador é muito importante para o Brasil. Não é qualquer votinho, não. Ah, o importante é o voto para presidente. Não. O parlamento é muito importante. E agora vocês se deram conta disso. Então, prestem atenção nas próximas eleições, em quem você vota para deputado federal, para senador e para presidente da República. Tá? Isso vai mudar o futuro do Brasil. De preferência, vamos endireitar o Brasil. Volver à direita. Já. Muito obrigado pela atenção dispensada.